eu sou a professora Mariana e vamos dar início a mais uma unidade de aprendizagem. Hoje, com laudos hematológicos e casos clínicos em hematologia. Então, para lembrar, o que, que a gente tem lá no laudo hematológico? A gente tem o eritograma, que faz análise das células vermelhas do sangue, né? Que são também chamados de hemácias ou eritrócitos. O leucograma, que faz análise das células brancas do sangue, também chamado de leucócito. E a plaquetograma, que faz análise das plaquetas, também chamado de trombócitos. Então, eu trouxe para vocês aqui as unidades de medida padronizadas, né? Que são utilizadas. Então, quando a gente tem uma contagem de eritrócito, a unidade de medida é o milímetro cúbico. Dosagem de hemoglobina é gramas por decilitro. Hematócrito em porcentagem sempre. Volume corpuscular médio ou em micrômetro cúbico ou em femtolitro. Concentração de hemoglobina corpuscular média em gramas por decilitro. O RDW também sempre dado em porcentagem. Já no leucograma, a gente tem ali a contagem total dos leucócitos, né? E a gente também vai fazer por milímetro cúbico e a contagem diferencial de leucócitos, que é realizada também por milímetro cúbico e também por porcentagem. Então, a gente tem dois campos ali no leucograma. E o plaquetograma é também contabilizado por milímetro cúbico. Temos o eritograma, né? Ele realiza 3 avaliações: a contagem de eritrócitos totais, a dosagem de hemoglobina e o eritrócito. Então, como que eles fazem a conta, né? Como que é realizada a conta? É feita a análise desses 3 parâmetros e no próprio software eles já liberam lá o VCM, que ele faz, que seria o eritrócito sobre o eritrócito total vezes 10. Ele que é o auxilia ali na anisocitose, certo? O HCM, que é a dosagem de hemoglobina por contagem de eritrócitos totais vezes 10, que auxilia na anisocromia, né? Que ele auxilia no diagnóstico da anisocromia. E o CHCM, que é a dosagem de hemoglobina pelo hematócrito vezes 100, que também vai auxiliar ali na anisocromia, né, no diagnóstico da anisocromia. Então, eles analisam esses 3 parâmetros e fazem uma conta para ter os valores que a gente encontra no nosso hemograma. Então, a gente pode encontrar alterações de anisocitose, quando a gente tem variação ali de VCM, ou macrocitose, quando tem alteração, ou microcitose, quando a alteração o valor é abaixo do valor de referência. A anisocromia, que é a variação de cor. Então, quando a gente tem um VCM baixo, né, um HCM ou CHCM baixo, a gente pode encontrar uma hipocromia. Ou se a gente tem um HCM, um CHCM alto, a gente vai encontrar policromatofilia, tá? E além disso, a colocitose, que é a variação de formato que a gente vê a olho nu, né? Então, aqui eu trouxe os valores de referência de cada um para vocês saberem analisar. Então, quando a gente tem alteração ou quando a gente não tem alteração, ou para mais ou para menos. E saber fazer as associações. Já no leucograma, é realizada a contagem de leucócitos totais, né? E a contagem de cada leucócito, isso em número absoluto, né? Então, a gente vai analisar 100 células, né? E detectar ali, quantificar e diferenciar cada tipo celular. Então, eu trouxe aqui as principais, né? Então, a gente vai encontrar o neutrófilo, basófilo, que é igual ao neutrófilo segmentado, só que no caso aqui o núcleo ainda não se segmentou, e quando a gente encontra ele em alteração, né? Quer dizer que essa célula é mais imatura, né? Ela tem algum significado ali importante na clínica. O eosinófilo, que está bastante relacionado com reações alérgicas, linfócito,
reações virais ou leucemias também, e o monócito, né? Então a gente tem neutrófilo, linfócito, monócito, basófilo, neutrófilo e eosinófilo. Então temos que saber diferenciar em lâmina cada um desses e a gente vai ter 100, procurar 100 células e vamos contar quantas tem de cada um, certo? Então eu trouxe aqui para vocês o valor de referência para adultos, né? Então, como ele deve ser, né? O número total é de 3.600 a 11.000, né? E quando a gente tem uma alteração nesses leucócitos, para mais, né? A gente provavelmente está associado a uma infecção viral. Isso pode vir aliado aqui ao aumento de linfócitos, que deveria ser de 20 a 50, podemos ter mais, ou também podemos encontrar linfócitos atípicos, né? Então, linfócitos ali atípicos na lâmina, que estão também associados com infecção viral. O basófilo ele se encontra de 40% a 70% e a gente tem 2 segmentos, os segmentados e os bastonetes. Quando a gente encontra bastonetes acima de 6 na lâmina, ali na contagem de 100, né? De 100 a gente encontra acima de 6, pode estar fortemente associado com infecções bacterianas. Monócitos de 2 a 10, eosinófilos, que eu já falei também, que é relacionado à infecção, alergias, né? Então, também processos alérgicos, e os basófilos, né? Então, esses são valores de referência. Então, a gente vai encontrar numa lâmina normal muito mais neutrófilo, depois linfócito, e daí monócito, eosinófilo e basófilo. Quando encontra esses outros, né? Então, a maioria, o predomínio sempre vai ser neutrófilo e linfócito. E também podemos encontrar alterações ali no número total de leucócitos, né? Então, quando a gente tem uma alta no número dos leucócitos, que o valor de referência dele é de 3.600 a 11.000, a gente tem uma leucocitose, né? Uma alta no número dos leucócitos. A gente pode relatar leucocitose no laudo. Quando a gente tem uma baixa no número de leucócitos, leucopenia, né? Então, podemos relatar leucopenia também. Na plaquetograma, é analisado ali a quantidade de plaquetas, né? A plaqueta, ela avalia o perfil de coagulação do paciente, né? Então, o paciente pode ter um distúrbio ali se tiver uma alteração na quantidade de plaqueta. E também analisamos o surgimento da agregação plaquetária, né? Tamanho das plaquetas, tudo isso no plaquetograma. No mesmo equipamento que passa o hemograma, lá ele vai trazer para você o valor da quantidade de plaquetas que tem. Num adulto normal, é de 140.000 a 400.000 milímetros cúbicos, né? Então, quando a gente tem uma baixa nesse valor, nível baixo, a gente tem uma plaquetopenia. Quando a gente tem um nível alto, a gente tem uma trombocitose, tá? Então, a gente também relata plaquetopenia, trombocitose. Se encontramos plaquetas agregadas, agregação plaquetária, temos que reportar no nosso laudo, tá? Assim que a gente encontra alguma alteração, né, alteração no formato da nossa célula ali, na quantidade, eh pode ser solicitado, ou o médico vai solicitar o mielograma, que é um aspirado da medula óssea, né. Daí, o que se faz com esse aspirado da medula óssea? A medula óssea ela é responsável pela produção de todas essas células, né. E quanto mais imaturas essas células estão na nossa corrente sanguínea, pode ter aliado aí com uma possível doença, uma leucemia, né. Então é feito um esfregaço desse material medular. Quando se tem uma suspeita de leucemia, já é realizado com esse sangue coletado da medula óssea, uma prova citoquímica, uma análise de cariótipo molecular. E o que a gente vai analisar ali? Relação de granulação eritrocitária, os tipos celulares que a gente encontra ali, né? O mielograma é realizado realmente por hematologistas, né? Mas vai realizar ali
a contagem relativa e absoluta. No laboratório de análises clínicas, a gente realiza apenas o hemograma. Eu trouxe para vocês aqui como é, né, o sangue ali na medula óssea. Então, ele tem uma célula precursora que vai fabricar, né, todos os tipos celulares. E daí, quando a gente encontra células imaturas no nosso sangue, na circulação sanguínea, a gente vai encontrar blastos, né? Então, a gente vai encontrar o bastonete, é uma célula imatura, por isso que já dá uma tensão quando tem bastonete. Mas eu posso encontrar o meta-mielócito, né? Que daí já é mais imatura ainda. Nos linfócitos, a mesma coisa, encontra um blasto, né? Isso chama atenção quando a gente olha no hemograma. Nossa, tem várias células aqui imaturas. Chama atenção para uma possível leucemia, né? Uma doença ali, algum ponto importante ali. Nosso papel é relatar isso, mas a gente encontra, tá? Eh, então, os parâmetros ali para o diagnóstico de uma neoplasia hematológica, né, vai ser a alteração da série branca, né, para o diagnóstico de leucemias. Então, a gente encontra ali no sangue periférico blastos. Então, nosso papel é reportar se encontrarmos blastos ali, células mais imaturas do que o normalmente. Também é realizado a citometria de fluxo, que é outro exame específico, né, que vai ver ali a classificação de acordo com os parâmetros dos subtipos de leucemia. Pode-se realizar a análise cromossômica, então, que também faz a subdivisão, né. Por exemplo, a leucemia mieloide aguda tem uma translocação de 8 para 21. Então, também a gente consegue detectar ali numa análise cromossômica, outro tipo de exame. E a imunofenotipagem, ela permite a identificação de antígenos, da leucemia linfóide aguda, né. Então são marcadores específicos, são diversos marcadores que auxiliam ali para saber se essa leucemia é de célula B, de célula T. Então, são diversos marcadores que são realizados, né, nessa imunofenotipagem, e se forem positivos, aliado a outro, pode ali auxiliar para chegar em qual leucemia linfóide aguda eh eh, está naquele paciente, digamos assim. Por hoje era isso, muito obrigada e até a próxima.